5. Pode abrir, por favor. Hoje, nós não sei se vamos botar a letra aqui, porque não temos a versão que vamos trabalhar, mas pode acompanhar na sua Bíblia mesmo, que certamente vai ser bom. Antes de irmos e começar de mim ler esses versículos que vamos trabalhar hoje, que é no versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 5, eu quero apenas lembrar algumas coisas que nós mencionamos em outras passagens, que traz luz àquilo que vamos ver aqui hoje. Primeiro, eu quero relembrá-los que são pessoas, diante do contexto dessa carta, que estão passando por desafios, dificuldades, sofrimentos, sendo perseguidos algumas vezes, ofendidos, caluniados. O que, olha, comemos, não é nada agradável. Nós não gostamos de passar por isso. Quando precisamos, certamente sofremos, somos angustiados, ficamos angustiados por isso. E com certeza desconfortáveis. E nesse clima de tensão que a igreja está vivendo, de pessoas injustas, mais poderosas do que eles, com mais poder em relação à sociedade, poder econômico inclusive, os crentes em Cristo estão sofrendo por serem crentes. É muito difícil nós vivermos isso de fato em nossa sociedade, da forma que eles viviam lá. Apenas temos um vislumbre, ou às vezes ouvimos falar de pessoas que passam por isso. E aqui na palavra de Deus a gente encontra uma igreja que viveu, de fato, essa realidade. Mas, diante desse contexto que eles estão vivendo, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que, havendo recebido maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele nos lembra, ressalta, e vimos já a respeito desse tema, do desafio de controlar nossas palavras, a nossa boca. E ele aplica isso de uma forma mais intensa e com um cuidado maior para os líderes, para aqueles que conduzem a igreja, que precisam falar continuamente. E isso não é só para essas pessoas, mas para a igreja toda, porque por mais que haveria um maior rigor aos líderes, todos eles estavam passando por um momento tenso. Convenhamos, não é mais difícil da gente ter boas atitudes e boas respostas às situações quando estamos sofrendo? Quando estamos passando por alguma dificuldade? Não é mais natural, diante disso, a gente reclamar, a gente se irritar com os outros, se frustrar com o que está acontecendo? Bom, talvez não seja a sua realidade, eu fico muito contente com isso. Eu sei que é a minha. Onde nós, como ainda pecadores, nas tensões em que vivemos, corremos o risco de falhar. E um dos alertas é justamente de Tiago, o uso da língua. A gente viu vários versículos expondo sobre isso, trabalhando de maneira mais profunda. Como a língua é perigosa. Já naturalmente é. E nós vemos isso principalmente nos momentos de tensão. E além disso, no capítulo 4, versículo 7 e a primeira parte do 8 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Está tratando da maneira que nós devemos buscar, exercer e intencionalmente se aproximar do Senhor diante dos desafios e das tentações. E ele traz uma consequência diante disso. Se estão passando por isso, se aproxime de Deus. Ele responderá como? Ele mesmo se aproximará de nós. Estará diante de mim e de você. Então, com esses encorajamentos que já passaram por esse texto, por esse livro, por meio de Tiago, agora a gente chega no capítulo 5, nos versículos 7 a 11, e vemos ele nos encorajando aquela igreja da seguinte forma. 7 a 11 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Diante disso, eu queria e gostaria de orar novamente, entregando a maneira que nós vamos lidar com o que é apresentado para mim e para você aqui, da melhor forma que a gente possa responder. Vamos orar. Pai querido, adoramos o Senhor por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz e fez na obra de Jesus Cristo, nos possibilitando encontrar paz e descanso. E continua fazendo na nossa experiência com o Senhor. Olha, eu sei que vários aqui podem e estão passando por momentos difíceis. Talvez mais do que eu imagino, mais do que eu sei, mas o Senhor sabe. E eu louvo a Ti, porque o Senhor é um Deus que é um Deus presente, um Deus que não nos abandona. E podemos confiar e contar com a Sua boa mão e atuação em nossas circunstâncias. Por isso que eu Te agradeço e peço em Teu santo nome. Amém. Queridos, a gente vê ele começando no versículo 7, encorajando para que a gente seja paciente no Senhor. Ele usa algum exemplo para isso. E ainda no versículo 8, sede também, vós também, pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele se repete. A maneira que ele começa o versículo 7, ele conclui no versículo 8 a mesma informação. Quando essas pessoas já acabaram de ouvir palavras similares, eles ouviram sobre por meio de palavras severas, duras, de Tiago, para aqueles que estavam perseguindo o povo do Senhor. Estavam perseguindo o justo diante de Deus, diante das circunstâncias. Alguns homens estavam oprimindo, estavam agindo de forma inadequada, perversa. E uma dos alertas lá é justamente a presença do Senhor. É saber, e nós vimos sobre isso, de como nós confiamos e descansamos no julgamento, não nosso, não naquilo que a gente é capaz, na nossa força de reagir, mas na reação de Deus. E essa reação virá. A gente viu isso. E novamente ele trata de forma similar, mas não agora para o lado que está oprimindo, mas para o lado que está sendo oprimido. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eu sei das circunstâncias que você tem passado, eu tenho ouvido relatos sobre isso, e Tiago deixa muito claro sobre o que ele ouviu, e respondendo a isso, ele responde: vocês também. À medida que eles devem esperar o Senhor como juiz, vocês devem esperar o juízo de Deus e confiar na ação dele. E é essa maneira que nós, como crentes, também devemos agir. Devemos responder. Devemos confiar e descansar. Primeiramente, entendendo, olha, de forma muito clara, o que é apresentado por Tiago aqui é um Deus que não está à parte daquilo que nós estamos passando. Temos a impressão, algumas vezes, que a atenção de Deus não está voltada para nós por causa do que nós passamos. Quando, talvez em circunstâncias boas, nós lembramos de reconhecer a mão de Deus, mas o que é mais comum é lembrar de Deus nos sofrimentos. E muitas vezes não é da melhor forma. Quando sofremos, quando lutamos, talvez por causa da nossa reação natural diante do pecado, por que Deus? Onde o Senhor está?
Onde o Senhor está agindo? Por que não está me ajudando? Tiago nos ajuda a ver que a resposta deveria ser: deveríamos reconhecer que a promessa da volta do Senhor, que Ele mesmo fez, é certa. Ela não demora, ela é garantida por meio daquilo que Ele prometeu. Resta para mim e para você respondermos a isso em paciência. Em paciência. E agora aqui ele ele quer que eles entendam que se os outros continuam atacando, Deus continua presente, continua perto. Por mais das circunstâncias que estejam sendo verdadeiras, a volta de Cristo não tarda e é prometida por Ele. Isso não é uma mensagem confortável. É uma mensagem difícil. Em um mundo em que é pregado o controle, onde quanto mais controle você tiver da sua circunstância e mais estabilidade você tiver, mais bem-sucedido você está. Quanto mais poder você tem para responder ao que você tiver pela frente, mais bem respeitado talvez você seja, mais paz você vai encontrar nas suas circunstâncias. E isso não é só no mundo, mas pode estar, e é um risco de estar atingindo a igreja, onde que nossa paz e nosso descanso não estejam como aquela música nos encoraja a fazer. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o seu amor. Eu não vou me guiar pelo que eu estou vendo, não me guio por vista. Mas ainda assim eu alegre estou. Eu alegre estou por aquilo que ele fez. Essa é uma mensagem que tem sido iniciada, assim, não começa aqui pelo próprio Tiago. Quando lá no início ele, um versículo muito conhecido, tem um motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provações. Você acredita nisso? Porque é difícil. Você confia nisso? Porque eu entendo ser algo complicado mesmo. Mas não podemos duvidar por causa das nossas inseguranças, da palavra dele. E não são circunstâncias quaisquer. Eles estão passando por momentos de muita dificuldade. Enquanto nós gostaríamos que nossos dias à frente estejam nítidos como um vidro transparente, às vezes eles parecem como uma forte cerração, como uma densa neblina. E não precisamos ficar angustiados por causa disso. Não necessitamos ficar aflitos diante disso. Na Hungria, eu tinha um colega que me marcou, infelizmente, negativamente. Ele falou do hábito que ele tinha de fazer os planos para vários anos seguintes, para os vários anos depois que viessem no futuro da vida dele. Não muito tempo, só 8 anos. E ele fazia esse planejamento dos próximos 8 anos e ele falava isso com muita segurança. E eu, às vezes, perguntava, assim, e se isso aconteceu, se aconteceu uma coisa diferente, o que, assim, você tem pensado em outras possibilidades? Ele falou, olha, Deus sabe que eu preciso de tudo planejado em minha vida. Ele não mudaria os planos que eu tenho feito. Não há dúvida alguma que a segurança, que a paz, o conforto, o descanso dele estava nos planos. O nome dele era Israel. Ele era da Espanha. E era muito claro essa marca. Ele não tinha problema de reconhecer que ele dependia desses planos. E a sua dependência não levou ele a reconhecer, olha, talvez esteja alguma coisa errada aqui. Não. Ele entendia que Deus olhava para a dependência dele e tinha dó dele, então não mudaria os planos dele. Não deve ser assim a maneira que eu e você respondemos, porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Desafios, talvez que já são reais, podem se intensificar. Circunstâncias mudam em um piscar de olhos. Nossa paz e nosso descanso vêm da promessa desse Deus.
onde ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 8. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que fortalece nosso coração, o que nos capacita para ter a força de passar por isso, não está nem em nós mesmos, porque somos fracos muitas vezes. Nos desanimamos diante daquilo que podemos passar. Mas a esperança e confiança na vinda do Senhor, na certeza dessa vinda, na promessa dela, deve fortalecer a maneira que nós vamos lidar e responder com os desafios que estão, às vezes, logo à frente. Ou você esteja pisando neles, passando por eles. Eu fico pensando na forma que os irmãos ali receberam essas palavras. Receberam as palavras de Tiago. E ele, assim, fala com muita segurança em um momento de insegurança da igreja, sobre a promessa de Cristo e a vinda dele. Eles sabiam o quanto que eles eram vulneráveis, porque eles estavam sendo oprimidos sem ter, e o versículo 6, se alguém puder ler o versículo 6 do capítulo 5, leia em voz alta para mim, por favor. 5, 6, pode ser. Vocês têm condenado sem que lhe ofereça resistência. Vocês têm agido dessa forma, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Agora, talvez isso alegrou muito aquela igreja. Talvez encorajou ela. Porque diante da incapacidade, sem que ele consiga oferecer resistência, sem que ele consiga reagir àquilo, a maneira que eles podem receber essa mesma confiança. O meu Cristo está vindo, Ele está voltando. Ele virá, eu posso confiar na promessa dEle, eu posso confiar que as minhas circunstâncias não precisam me abalar, porque a promessa dEle é verdadeira. A força que eu recebo dEle é real. Então, eu posso sofrer sim, mas em meio ao sofrimento eu descanso e eu confio. Isso é uma reação difícil, mas talvez esperada. Talvez não. Certamente esperada de Tiago por aquela igreja. De Tiago pela nossa igreja, pela nossa vida e pela nossa experiência. Enquanto ele pede paciência, ele não pede sem nenhuma promessa, sem uma justificativa. A promessa dele é verdadeira. A mensagem que é anunciada aqui, de talvez passividade, pois o que ele nos encoraja é não buscarmos força para revidarmos, mas confiar que o justo juiz virá. Isso nos capacita para agir da forma que o Senhor deseja que a gente age. Em Mateus capítulo 13, versículo 39, ele diz: não buscar a vingança é confiar... Desculpa. Eu quero ler Mateus capítulo 13, versículo 39. Quem puder, abra junto comigo. Mateus 13, 39. Mateus capítulo 3, versículo 39. Não. 13? Foi o que eu disse, 13. Não, me perdoa, eu anotei de alguma forma o versículo errado. Mas o que eu queria encorajar diante daquilo que Tiago falou aqui é que nós possamos entender a seguinte verdade:
que por mais que nós queremos revidar e responder por nossa força, por nossa capacidade, confiar no Senhor responde da seguinte forma: não buscar a vingança é confiar em Deus. Não buscar a nossa justiça é saber que Deus é justo. Descansar pacientemente é ser cristão como Cristo nos pede para que vivamos. Isso é a forma que nós deveríamos olhar para isso, para o que eles passaram, e reconhecer que é difícil sim, mas Ele nos possibilita respondermos dessa maneira. Para o nosso mundo não faz sentido, para o nosso mundo às vezes não há compreensão para isso. Mas a forma que isso acontece é descrito por meio de um exemplo trazido por ele. Agora no versículo 7, a segunda parte do versículo 7 diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Retratando alguém aqui, no lavrador, onde é alguém que necessita do resultado dessa colheita, que necessita para a subsistência, para a sua experiência, que ele possa ter os recursos para comprar, para se manter, para se alimentar. E por mais que em Israel havia algum pouco de instabilidade no clima, havia uma segurança sobre o que é tratado aqui com essas primeiras chuvas e as últimas chuvas. Esse lavrador, ele podia e deveria confiar na provisão de Deus por meio daquilo que ele ia experimentar. Ele olhava para frente e sabia que chegaria o momento em que ele deveria plantar nas primeiras chuvas e permitir que esses frutos floresçam, o que vai dar força e persistência para que aquela plantação dê resultado, são essas últimas chuvas mencionadas, onde aquilo vai dar o trabalho final, onde isso futuramente trará resultado. Agora, se esse agricultor, ele não fosse paciente como ele deveria, ele podia ficar ansioso e plantar no momento errado. E plantar antes do momento, antes da hora. E ficar ansioso por isso, e viver de forma inadequada por essa circunstância tão difícil que talvez ele podia passar. Ele deveria esperar o momento certo de plantio para que ele possa ter os frutos disso. Nós não devemos viver ansiosos porque não conseguimos apalpar com completa segurança e às vezes por uma fé que às vezes é abalável. Não devemos depender do nosso descanso disso, mas devemos confiar e descansar na promessa de que Cristo virá. Ele responderá aos sofrimentos em que passamos. Ele irá sanar as dificuldades em que a gente passa. Talvez físicas, talvez às vezes emocionais, principalmente nos nossos dias. Podemos confiar nesse Cristo, podemos ter a certeza de que Ele virá e responderá a isso. Como o agricultor tinha certeza de que viriam as chuvas para fazer e agir da forma que deveria, nós podemos confiar que a vinda do Senhor é certa e que os benefícios disso são reais. Ele continua no versículo 9 a desenvolver o que ele menciona aqui. Onde ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Parece que muda um pouco de tema. Mas a circunstância, obviamente, é a mesma, porque parece a igreja a qual Tiago está escrevendo. E por causa da circunstância deles, da impaciência que eles têm, da tensão que está gerando sobre eles, que poderiam ter algum risco. Quer ver alguém murmurar dos outros? Talvez botar tensão nas circunstâncias em que vivemos. Eu posso passar por isso. E ver eu ficando aos poucos e deixando que meu coração fique impaciente. As circunstâncias vão
provavelmente me levar a passar por essas dificuldades. E a minha resposta pode ser, ao invés de tentar olhar para o desafio e os problemas, olhar para aqueles que estão ao redor e reclamar deles. Eu tenho que ter um cuidado no meu dia a dia para que isso não aconteça. É um risco onde que as circunstâncias que eu passo, e às vezes você deve experimentar algumas coisas parecidas, onde nosso dia a dia fica corrido, nossa rotina se enche de tarefas, e daí eu tenho duas crianças que não fazem ideia do que está acontecendo na minha vida, e que vão lá, querem brincar, ou eles fazem alguma coisa errada, e eu me frustro, me irrito, e eu posso reclamar deles, agir de forma assim, que não é correta, xingando eles com ira, com chateação. Lembra daquilo que eu mencionei lá sobre as advertências de Tiago sobre o uso da língua? Quanto mais difícil é quando nós passamos por essas dificuldades. Eu conheço pessoas que têm esse problema, que passam por essa dificuldade, de que nos momentos, talvez de um pouquinho mais de tensão, começam a criticar aqueles que estão próximos. Não reconhecem, quando eles são parte do desafio nisso, ou que as circunstâncias apenas são as circunstâncias, não são falhas de outras pessoas, mas sim, a irritação faz com que nós queremos empurrar uns aos outros e nos queixarmos uns dos outros. E Tiago está preocupado justamente com isso, com que a igreja olhe esteja atenta para que essa não seja a resposta deles mesmos. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejam julgados. Lembram do Deus que vai voltar e que irá julgar os que estão oprimindo vocês? Esse mesmo Deus está próximo, está vindo, está prestes a chegar. E Ele sabe do coração de vocês. Ele sabe da maneira que vocês estão lidando. E vocês serão julgados por isso. Vocês precisam estar atentos à maneira que estão respondendo, porque esse mesmo Deus sabe disso também e nos julga diante das nossas obras. Cuidado para que você não peque devido ao que está passando. Não é uma justificativa para que a gente falhe os momentos difíceis. Olha, para essa igreja é muito mais difícil falar do que eu sei que é para mim, né? Eu não passo por o que eles estão passando, mas ainda assim respondo murmurando, reclamando. Quando tenho muito motivo de gratidão e alegria, que é o que Tiago, de maneira tão abundante, tão clara, está encorajando para que a igreja possa responder. João Calvino, por esse mesmo texto, por aquilo que, num comentário dele, ele trata isso, ele fala da seguinte forma sobre essas murmurações. Ele é muito breve. Queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. Nós não respondemos ou não estamos encontrando alegria na obra do nosso Senhor, naquilo que Cristo fez. Não estamos encontrando a gratidão que deveríamos ter. Se estamos respondendo em murmuração, em reclamação, em olhar de maneira frustrada para o que está acontecendo, obviamente que não vamos estar alegres, sofrendo, mas a resposta não deve ser pecar e reclamar dos outros. Deve recorrer ao Senhor, que já garantiu estar próximo, já garantiu estar presente e mostrou estar atento ao que estamos passando. Recorra a Ele, pedindo auxílio, pedindo a sua graça, pedindo talvez mais força para passar por isso. Mas não deve ser a resposta, minha e sua, a murmuração. E isso nós devemos também estar cuidando. Devemos estar atentos, porque quando deixamos de buscar a paciência mencionada antes, talvez a consequência natural, o fruto natural dessa falta de paciência vai ser o que é apresentado aqui. Queixas, murmurações, reclamações, insatisfação. E não é agradável de ouvir a respeito disso. E nós devemos ter o cuidado de atentarmos para isso. Agora, é fácil colocar esse princípio em prática? Novamente. Não é. Não é. E eu entendo isso.
mas outros já passaram. E pela graça de Deus, alguns perseveraram, foram pacientes, foram exemplos para nós. Talvez na sua experiência você lembre de alguém em meio a isso, que sofreu, mas foi perseverante, foi paciente e não respondeu murmurando, respondeu em gratidão ao Senhor, mas também em um coração que encontrou a paz garantida por Cristo. Quer saber alguns exemplos? Tudo bem. Olhe para o texto, que versículo 10, Tiago começa a falar. Versículo 10 fala: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Depois a gente conclui. No versículo 11. Olha, agora Tiago está querendo... Isso era imagens comuns para eles. Eles ouviam constantemente a respeito dessas histórias. Como povo, como judeus, eles ouviam e liam a respeito dos relatos do Antigo Testamento sobre vários homens que sofreram e foram perseverantes, foram pacientes naquilo que eles passavam. Olha, você encontra em Hebreus capítulo 11, heróis da fé que, infelizmente, retrataram também sofrimento que passaram, dificuldade, mas ainda assim foram considerados, apesar das circunstâncias, heróis da fé, que permaneceram firmes na sua fé pelo Senhor. Nós podemos também permanecer firmes em nossa fé, nessa segurança da sua promessa, com paciência, porque Ele nos capacita a agir dessa forma. Podemos considerar a perseguição que o próprio Elias suportou do rei Acabe, as dificuldades pelas quais Jeremias teve nas mãos dos reis de Judá. E ainda assim, eles permaneceram firmes. Eles são exemplos para que, segundo Tiago, que a gente possa olhar para o Antigo Testamento, olhar para a história de Israel e encontrar esses exemplos. Enquanto Daniel, colocado até mesmo... Ele não respondeu em amargura, frustração, irritação, mas ele respondeu em confiança. Ele tinha paz no momento, talvez, que eu e você dificilmente teríamos. Mas podemos ter. É só olhar para o exemplo desses homens, encontrar naquilo que o Senhor Deus ele nos entrega por meio do Espírito Santo, da obra redentora de Cristo, a paz, primeiramente com Deus, que é o maior de todos os conflitos que nós podemos encontrar. Então, diante da paz nesse conflito, conflitos deste mundo são menores, talvez pequenos, talvez insignificantes, porque o maior de todos os conflitos você já encontrou paz. Você já encontrou a satisfação que esse mesmo Cristo entrega em sua obra. Não precisa mais depender do que for que você passou ou ainda pode passar. Pois nesse Deus você encontra a paciência nos exemplos de homens que também encontraram, também recorreram a esse Senhor e puderam depender dele para a sua paciência. Para encerrar, no versículo 11, nós vamos concluir. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha, nas palavras aqui de Tiago, a gente consegue fazer alguns paralelos entre o próprio Jó e aquilo que o povo de Israel estava passando. Não foi Jó atacado por alguém bem mais poderoso que ele? Não foi? Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó? Não foi Jó acusado por questões em que não eram verdade por seus próprios amigos?
Lembre do que o povo de Israel, do que o povo cristão, perdão, estava aqui passando. Eles eram oprimidos por alguém mais poderoso que eles, eram acusados falsamente como Jó. E ainda, ele aguentou uma situação por um longo período, por um longo tempo. Olha para o resultado que foi visto na vida de Jó. Ele se manteve firme, fiel, confiante. Até mesmo as pessoas próximas dele foram mais motivo de maldição para ele mesmo do que bênção. Onde essa igreja estava encontrando pessoas inimigas a ela, que estavam atacando, estavam causando sofrimento sim. Jó, esse homem, foi um exemplo para essas pessoas que estavam ouvindo essa verdade, que conheciam a história dele. E nesse relato a gente encontra um eco do que o próprio Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, onde agora eu tenho certeza da referência. Diz o seguinte: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijando-vos e regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós, antes de vós. É um eco muito similar, de uma maneira muito semelhante, e com um grande encorajamento também. Talvez seja difícil, talvez suas circunstâncias atuais sejam desafiadoras, como dessa igreja é. Vale a pena permanecer paciente, firme e com a fé nesse Deus que prometeu estar com você em meio a isso e que voltará para te recorrer, para te salvar, para te redimir. Confia naquilo que ele falou. E principalmente o contexto deles aqui e das palavras de Cristo, vocês são bem-aventurados, vocês são alegres. Como o Tiago disse, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. São felizes, assim como Cristo fala. Qual o motivo? Qual o motivo que permanece? Desculpa, quais as circunstâncias em que eles são bem-aventurados? Sois quando? Mateus 5, 11. Sois quando por minha causa os injuriarem, mentirem sobre vocês, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Essa igreja não tinha... Talvez tinha motivos para reclamar, mas não deveriam responder dessa forma. Não deveriam, porque esse é o tipo de perseguição, de sofrimento que até deveria, para o cristão, trazer uma certa alegria. Eu fui digno de sofrer por esse Cristo. Olha, não posso dizer que passei por isso ainda. Não digo que devamos buscar isso. Mas caso passemos, também nos alegremos com essa dificuldade. Vale a pena a gente confiar nessas palavras. Confiar naquilo que esse Senhor fez, naquilo que Ele prometeu, na misericórdia, na graça que Ele demonstra por meio das suas promessas. Por que são felizes os que perseveraram firmes? E o que a experiência de Jó nos testemunha? Enquanto a gente ouviu sobre a paciência de Jó, e a gente viu o que o Senhor lhe fez no final. Porque o Senhor, Ele é cheio de eterna misericórdia. Ele é compassivo. E, queridos, nós não merecemos isso. Não merecemos essa misericórdia, essa compaixão. Principalmente da forma que Ele fez. Ele demonstrou a compaixão enviando Cristo para nos redimir. Ele demonstrou o seu perdão, a sua graça, por nós que éramos transgressores da lei dele, que nós o ofendíamos por nossas obras.
Ele nos perdoou. E a gente encontra paz nesse relacionamento, não entre nós e os outros, nós e a sociedade, que tem sido mais difícil, convenhamos, como igreja, nosso relacionamento com o nosso mundo, com o nosso país, com a nossa cidade. Mas não é ali que a gente encontra alegria. É com o nosso relacionamento com esse Deus. É nele, nesse Deus, que a gente encontra essa compaixão e a misericórdia que ele prometeu e ele garante que nós temos. A igreja ali e a nossa igreja pode se sentir seguro, alegre e responder de forma paciente, devido esse Deus que nós conhecemos. Queria encorajar você a estar atento a isso e buscar agir conforme o que Tiago nos pede para fazermos. Tá bem? Me permite-me orar para encerrar esse momento. Pai querido, te agradeço por tua palavra. Agradeço por aquilo que o Senhor fez. Agradeço porque não nos abandonou. E por mais que podemos passar por desafios, o Senhor está ali. O Senhor é um Deus presente. Em Cristo Jesus, é isso que eu agradeço. E peço que nos ajude a mantermos, que a gente possa se manter perseverantes. Amém. Eu acho que hoje a gente não vai ter uma música para encerrar. Então, uma boa noite a todos. Possam aproveitar bem esse restante de domingo. E então, uma boa semana. Estejam orando, especialmente pela possível viagem que vamos fazer